Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre essa obra aqui, Os Sertões de Euclides da Cunha, que eu li recentemente. O que dizer dessa obra? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu tive a impressão que não é um romance, né, conforme eu pensei que fosse. Quer dizer, eu sabia um pouco do plano da obra, né, mas eu pensei que fosse menos documental, se é que eu posso dizer assim. Teve partes que ela me deixou confusa, né? Tem partes aqui que parece romance, tem partes que parece uma coisa mais científica. Eu acho que era bem natural na época, né? Naturalismo, esse tipo de literatura, o finzinho do século XIX, aquelas descrições bem realísticas e naturalistas mesmo, né? Voltado para a questão da biológica até, né? E essa obra é bem assim, né? A gente ouve muito falar dela desde do ensino médio e tal, mas eu acho que não é todo mundo que lê a obra inteira, né? Eu conheci algumas passagens só e foi uma leitura assim, não foi muito demorada, mas foi uma leitura assim um pouco cansativa, porque não é uma narrativa como de uma ficção, por exemplo, né? É uma obra baseada em fatos reais, né? O Euclides da Cunha, ele foi a serviço do jornal Estado de São Paulo até Canudos para documentar, para ver o que estava acontecendo lá. Ele foi em 1897 e a Guerra de Canudos aconteceu de 1896 a 1897, ou seja, ele presenciou parte da guerra. Então ele faz um relato como se fosse uma pesquisa mesmo, acadêmica, por isso que dá a impressão que tem um viés científico também. Ele presenciou, como se fosse uma pesquisa de campo, ele presenciou vários episódios, né? E o que é bem interessante é que, e isso também dá esse viés de pesquisa acadêmica, que ele fez uma pesquisa documental mesmo para escrever. Aqui a gente vê várias passagens em que ele cita textos de jornais, entrevista com as pessoas, para entender bem o que foi o conflito, né? E o que é interessante, essa obra foi crucial porque porque ela foi publicada apenas em 1902 e antes disso, a guerra foi de 96 a 97, antes dessa publicação, tinham atribuído um cunho muito político à guerra e depois que ele publicou essa obra aí deu para perceber que a questão de Canudos não era bem política, era mais social, né? Essa é a grande contribuição dele, uma das, né, talvez a maior. Há outras que eu pelo menos achei interessante. Então vamos à obra, um pouquinho da estrutura da obra. Antes de mais nada, não há que se falar em spoiler no caso dessa obra, primeiro porque é um livro que a gente estuda, bom, isso também não é argumento, eu ia falar, é um livro que a gente sempre estuda no ensino médio, mas a gente também estuda Machado de Assis e várias outras obras e isso não é suficiente para alegar o não spoiler. Mas não há spoiler nesse caso, agora sim lembrei, agora acertar meu argumento. Não há spoiler nesse caso porque é um fato histórico, ele está narrando um fato histórico, é um relato, na verdade, né? Tem não tem ficção aqui. É claro que há subjetividade, não há como não acontecer isso, mas não há ficção aqui. E é um fato histórico, a gente estuda história, né, no colégio, então assim, não há que se falar em spoiler. Já estou me desculpando, né? E o que acontece? A obra é dividida em 3 grandes partes, que eu achei até bonita nessa divisão. A terra, o homem e a luta. E a luta é subdividida em várias expedições. Na parte da terra, ele descreve o percurso até Canudos, né? E ele vai descrevendo, é uma parte um tanto cansativa, pelo menos para mim, e para você também certamente, a não ser que você seja um geógrafo, um biólogo, né, botânico, porque ele vai descrevendo minuciosamente toda a fauna, a flora, toda a vegetação, ele vai descrevendo de uma maneira que eu achei um pouco exagerada e cansativa. A parte do homem, ele começa a descrever o sertanejo, o jagunço. Aí ele começa a definir
especificar as etnias, né? Ele não usa o termo etnia. Etnia é um termo contemporâneo para... Ele usa o termo raça, né? A gente usa hoje etnia porque é o politicamente correto, né? Eu estou cometendo anacronismo aqui ao falar etnia. Mas ele traça bem o perfil biotípico de algumas etnias e fala do jagunço, fala do sertanejo. E aqui nessa parte, essa parte eu comecei a achar bem interessante, porque eu gosto de antropologia, e ele vai dando algumas especificações, vai falando do modo de viver e tal. Mas não nos esquecemos, não podemos nos esquecer, não nos esqueçamos, corrigindo melhor, que é uma obra do final do século XIX, que era época em que era muito comum o determinismo, né? Acreditar nessa corrente filosófica. Não sei nem se é filosofia, mas era uma época em que as pessoas acreditavam, né, pessoas ilustradas até, acreditavam na superioridade das raças, né, que o homem branco era superior ao mestiço, ao mulato, ao negro, a qualquer outra coisa, e ao determinismo e ao como é que chama isso? Esqueci. É esse preconceito racial mesmo, né? Então, o determinismo, o meio condiciona o homem, ou melhor, determina, né? Condicionar, condiciona mesmo. Mas não é determinante, é o que eu acredito hoje, né? O meio influencia, mas não é determinante. Mas nessa época é muito comum acreditar que o jagunço é como é por conta do meio em que nasceu, que viveu, e também o que justifica essa teoria racista, né? Então aqui a gente vê disso, assim como a gente vê disso em O Curtiço, que é uma obra do mesmo período. Que mais? Eu li uma outra obra recentemente, também do mesmo período, e a gente percebe isso. Não vou lembrar agora. Mas era muito comum. E então nessa parte, o homem, a gente percebe isso, né? Aí tem a parte da luta. A parte da luta começa a ficar mais interessante, porque é nessa parte que ele introduz o Antônio Conselheiro, né? Explica como surgiu, por que surgiu, por que surgiu não, mas por que se tornou uma lenda, e vai especificando bem as condições em que Canudos, né, foi se destacando, porque o conselheiro foi se tornando uma espécie de guru, né, espiritual, né, chegou a fundar uma igreja e estava atraindo muitos desvalidos para lá. Daí a entender, com essa descrição aqui, dá para entender por que a Guerra de Canudos foi uma questão mais social. Porque todo esse deslocamento de ex-escravos, pessoas mais pobres, desvalidas, para Canudos, estava incomodando, e toda essa agitação causada por Conselheiro, que tinha uma diretriz totalmente, um viés totalmente próprio, né, diferente da Igreja Católica. Então tudo isso começou a incomodar os latifundiários da região, que se uniram à Igreja para fazer um lobby junto às autoridades para tomar uma providência em relação a Canudos. E aí fizeram um lobby junto às autoridades, que na época, a gente está em 1897, era o governo de Floriano Peixoto, a república tinha sido recém-declarada, então era o Marechal Floriano Peixoto. Os latifundiários fizeram lobby junto ao Marechal, ou à autoridade local, não lembro bem, e aí foi mandada uma expedição de militares a Canudos. Só que qual foi a surpresa de todos? As primeiras expedições, acho que as 3 primeiras, foram praticamente dizimadas, foram derrotadas. E as lutas eram muito violentas, então os jagunços surpreenderam, então assustaram a todos, né, fazendeiros, autoridades e tal. E a cada expedição que mandavam, os militares eram derrotados, mandavam outra, até que uma expedição, acho que foi a 4ª, foi assim, violentíssima, né? Eles dizimaram, esquartejaram, fizeram, enfim, uma loucura lá e acabaram com a cidade. Botaram fogo nas casas, exterminaram. Os presos políticos foram assassinados de maneira muito violenta e espetaculosa,
de esquartejamento e tudo mais. E também botaram fogo nas casas, né? Mataram o Antônio Conselheiro, claro, né? Tinham que assassinar o líder. E nessa obra, acho que essa última parte, que foi a que o Euclides da Cunha presenciou, né? Ele viu muita coisa de perto, então ele detalha muito bem, assim, tem uma riqueza de detalhes que também eu acho que é fruto do naturalismo, ficar detalhando as coisas a ponto de nos fazer mal, sabe, ler. E eu vou ler um trechinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Sobre estes corpos de sacrificados ainda, pernas surdindo inteiriçadas, braços repontando desnudos num retesamento de angústia, mãos espalmadas e rígidas, mãos contorcidas em crispaduras de garras apodrecendo, sinistras, em gestos tremendos de ameaça ou apelos excruciantes. Então peguei uma parte que é até mais leve, a passagem aqui bem mais forte, sabe? Que chega a causar um incômodo, né? E ele presenciou, viu isso, narrou dessa forma, né? Uma outra parte interessante, por que que eu achei que é uma obra assim, às vezes parece literatura e às vezes parece um relatório mesmo, um registro documental. Tem passagens aqui que são belíssimas, né? Até mesmo poéticas. Eu vou ler um trechinho. A seca. De repente, uma variante trágica. Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha e prefixa graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco, invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará. Buckle, em página notável, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçoar nunca o homem às calamidades naturais que o rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o peruano. E no Peru, as crianças ao nascerem têm o berço embalado pelas vibrações da terra. Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o apavora. É o complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta estoico. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número de terríveis episódios, alimenta a todo o transe esperanças de uma resistência impossível. É muito bonita essa parte, bonita mesmo. Então é isso, né? Uma obra com esse viés mais documental, é um importante registro histórico, né? Que nos faz entender bem o que foi Canudos, né? Ele foi testemunha ocular. Mas lê esse livro já tendo isso em mente, né? Não é uma obra assim para você ler, se distrair, se divertir, assim, se sentir altamente envolvido pela forma narrativa, porque é uma obra para conhecer, não é uma obra para se divertir, é uma obra para você ficar mais sabido mesmo, entender o que aconteceu, né? É uma obra sobre o Brasil, né? Eu já fiz uns projetos, eu estou fazendo uns projetos de leitura, estou em 3 ou 4, mas em breve eu também vou começar outro, eu já sei, já estou adiantando, que é livros que explicam o Brasil, né? Esse é um deles, né? Então, toda essa prateleira aqui e mais alguns outros, eu vou ler num projeto para entender melhor o Brasil. Então, Casagrande Senzala, Raízes do Brasil, etc. Várias coisas assim. Tá? Aguardem. E aí eu vou contando também. Eu vou falar sobre o projeto quando chegar o momento. Quando eu for começá-lo, né? Agora eu tô em muitos outros. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha pra mim. Não esqueça de comentar, de curtir, de se inscrever no canal, porque eu tô começando agora, tenho poucos inscritos, preciso de incentivo, né? E eu tô publicando no canal, postando vídeos, acho que umas duas vezes por semana agora, e tô querendo continuar nesse ritmo, mas aí eu preciso que vocês também curtam, assistam, comentem, se inscrevam, tá bom? Tchau, tchau!